Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, né? E agora, engraçado. É muito horrível gravar aqui, mais uma semana se passou, passaram-se 30 segundos. Tá, vou começar de novo, ai Deus do céu. Mais uma semaninha se passou, né? Desde o nosso último encontro virtual, tá? Mas eu venho aqui mais uma vez, então, para continuar nosso trabalho, para que vocês possam perceber que vocês, apesar de estarem em casa, vocês estão numa sequência de estudo e que de forma alguma terão comprometimento, né, desse lado estudantil em função do que a gente está vivendo, tá? Então nós vamos hoje seguir, e aí eu parei com você, gente, na nossa última aula, tá? Justamente aqui na proposta de redação Enem 2019, tá? A última proposta que nós tivemos. Embora a gente já tenha comentado sobre ela, porque ao trabalhar com redação do Enem, ao fazer alusão ao Enem, eu não tinha como não mencioná-la. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? A redação, gente, no dia que eu analiso um texto de redação com vocês, eu já faço uma abordagem de tudo que nós vamos estudar naquele texto, né? Ao longo de todas as aulas. Então, o que acontece é que em cada encontro que nós temos, eu aprofundo um dos elementos que eu menciono, né? Sempre durante uma análise de uma redação, por exemplo, tá? Então, calma, sempre digo assim, a redação ela não acontece de hoje para amanhã, a gente vai juntando tijolinho por tijolinho e aí vamos conseguir chegar no final onde nós queremos, tá? Eu prometo para vocês, acompanhem o ritmo normal, sem pressa, que a gente chega exatamente onde a gente quer, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, gente, a proposta sempre vai apresentar pra gente essa parte inicial, né? Instruções básicas, tá? De que o rascunho é feito no espaço apropriado, o texto deve ser feito com tinta preta, isso porque a redação é escaneada, então ela é a tinta melhor para ser, né, visualizada aí pelo scanner. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta terá essa parte da cópia desconsiderada, que eu expliquei isso lá na aula de plágio, tá? Tranquilo. Quem vai receber 0? Quem tiver até 7 linhas, tá? Isso é fiasco, né? Pelo amor de Deus, a redação nossa é de 20 a 30. Esqueçam esse mínimo que o Enem permite. 7 linhas, gente, não dá para fazer quase nenhum parágrafo, tá? Então isso aqui não é para nós, tá? Quem fugir ao tema ou não atender ao texto dissertativo argumentativo, isso é fato, né, pessoal? Se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil e a pessoa vai lá e escreve uma redação sobre fake news, pelo amor de Deus, né? Fuga ao tema, é 0 em qualquer lugar. Assim como se vocês fizerem talvez uma crônica, em vez de fazerem o texto dissertativo argumentativo, a redação, vocês também vão zerar por fuga ao gênero, tá? Em qualquer lugar, não só no Enem. Se apresentarem parte do texto deliberadamente desconectada, gente, isso aqui é uma normativa que foi sendo construída desde que teve aquela redação, não sei se vocês se lembram ou souberam dessa história, de um aluno que colocou no seu texto, isso foi em 2011, eu acho, 12 por ali, colocou na sua redação um pedaço da receita do miojo, tá? Ele estava escrevendo sobre o tema que foi proposto na época e daí ele parou e disse assim, agora eu vou passar uma receita de miojo. Coloque tantos ml de água, deixe ferver e assim por diante. Na época, eles deram um desconto por causa desse acréscimo, né? Essa parte desconectada do texto, mas hoje eles estão zerando quando vocês jogam algo lá dentro que não tem nada a ver com o que está sendo escrito, tá? E quem apresentar, quem assinar, rubricar, né, colocar alguma forma de identificação no corpo do texto também vai ter a sua redação zerada, tá? Isso é fato, em qualquer lugar acontecem esses zeros, né, se os alunos fizerem isso. Bom, aí vem a proposta maravilhosa, gente, a cada ano ela tem vindo melhor em termos de organização, tá? Então ela tem vindo com sempre... nos últimos anos com 4 textos motivadores. Eles sempre são úteis, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas eles sempre têm uma importância. Por exemplo, em 2019, o texto 1 trouxe um fato histórico, que é a data da primeira exibição pública do cinema, né? De um filme. O texto 2, que traz uma definição de Edgar Morin, que não está escrito aqui quem ele é, né? Mas enfim, uma apresentação de Edgar Morin sobre o que é o cinema, na opinião dele. O texto 3, gente, que traz para nós os dados, sempre nós vamos ter, gente, um infográfico, tá?
ou, enfim, um texto que contém dados para uso na proposta. Então, como é o comportamento das pessoas em relação à televisão, ó, da telona para as telinhas, né? Em relação ao filme e à televisão. Quantos assistem a filmes na TV, ao cinema, perdão, e à televisão? Quantos assistem a filmes na TV? Quantos assistem a filmes em cinema? Enfim, tá? E esses dados foram bem úteis para a gente trabalhar. E por último veio o texto 4, né, que também aqui teve um valor, porque ele trouxe para nós aqui as razões pelas quais a gente não tem o cinema democratizado, né? Que seria porque ao longo do processo histórico, da urbanização, né, da centralização das coisas realmente nas cidades maiores, nas metrópoles, a gente acabou fazendo com que o cinema se afastasse das cidades menores. Como ele também tem um custo elevado para manutenção, enfim, tudo mais, ele também custa caro, o que a gente sabe que não é possível, então, para a maioria da população brasileira que não tem condições financeiras para assistir a um filme no cinema, tá? Então, os 4 textos motivadores, como de costume, as nossas propostas de redação, tanto dos temas de casa quanto de simulados, a respeito a esse formato, tá? E aí, gente, vem lá, então, a proposta de redação lá em cima, sempre nessa mesma organização, geralmente disposta, então, no final, em que eles dão o comando pra gente do que é que eles querem que nós façamos. Então, diz assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, aquele que expõe e opina, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, então todo mundo sabe nada de coloquialismos, né? Sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Apresentando proposta de intervenção, tá? Está ali claro que a gente precisa apresentar, que respeita os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos na defesa do seu ponto de vista. Ponto, tá? Turma, tanto em 2019 quanto em 2000, deixa eu pegar as canetas aqui, quanto em 2018, a proposta que foi da FGV, tá? Por isso que eu tô falando que já é a banca que está construindo a prova para 2020, tá? A proposta de redação, ela não veio muito direcionada, assim, escreva sobre os desafios do acesso ao cinema, escreva sobre os efeitos da falta de democratização, escreva sobre alternativas para caminhos. Ela não trouxe isso. Ela trouxe democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí eu tenho que ver que só tem um assunto aqui, tá? Eu não tenho aqui qual é o encaminhamento que é para eu discutir, mas eu tenho que saber sempre o seguinte, que em se tratando de redação do Enem, eu sempre terei algum problema, porque eu tenho que trabalhar com uma proposta de intervenção. Então, alguma coisa eu sempre tenho que resolver ou melhorar, tá? Pode não ser um problema totalmente para ser resolvido, mas aí pode ser uma situação que pode ser melhorada, tá? Então, eu sei que eu tenho que pôr uma proposta de intervenção. Então, quer dizer que, de alguma forma, eu vou tentar problematizar, tá? Essa situação, ok? Problematizar essa situação, certo? Então, meus queridos, é o seguinte, se eu vou problematizar, eu vou dizer que falta democratização do acesso ao cinema, tá? Falta! Não é todo mundo que tem acesso ao cinema. E aí eu vou explicar por quê falta. E aí eu vou pensar o quê? Vou pensar na causa, certo? E quem sabe, se eu quiser, eu posso pensar na consequência que traz não ter acesso ao cinema. Então eu abordo o problema de forma bem completa, causa, consequência e depois eu trabalho com a solução. Então entendam isso, gente. Quando não tem um direcionamento, eu preciso daí voltar para os textos motivadores e ver qual é o encaminhamento que ele me traz. E o texto 4 da proposta de 2019 foi um texto perfeito porque ele deu a entender que a gente tem ali as consequências em questão, tá? Perdão, as causas em questão. Por que não há democratização, ok? Muito bem. Então agora
a gente vai seguir, e aí na sequência do polígrafo, pessoal, eu coloquei para vocês ali a análise da proposta, tá? Então, um pouco do que eu falei está nessa análise e ela vem bem aprofundada. Quero que vocês leiam em casa para poderem se encontrar bem, né? Enxergando o valor dos textos motivadores e daí aprendam a fazer essa leitura. Quando eu sento para montar a proposta de vocês, é bem interessante, tá? Eu vou contar para vocês isso, né? No passado eu pegava textos assim que tratassem do tema, colocava ali texto 1, texto 2, texto 3 e a proposta estava montada porque realmente o texto tinha que falar do tema, mas não se importava muito com o que ele falava. Hoje não. Hoje eu já procuro fazer um roteiro. Quer dizer, hoje eu já penso assim, o texto 1 vai trazer uma certa definição, né, sobre o que nós temos para trabalhar. O texto 2 acho que vai trazer um exemplo, né, sobre a situação. O texto 3 traz a causa do problema ou a consequência. E o texto 4 traz uma certa alusão à solução, tá? Então eu sempre tenho um roteiro do que eu tenho que procurar para colocar nesses 4 textos motivadores, porque eu observei que a proposta justamente ela tem tido esse cuidado. Então eu também tenho nas propostas de vocês, tá? Então analisem bem para vocês verem ali, tá todo descrito o que cada texto motivador traz e a utilidade dele para a nossa redação, tá? Então passem ali a página. E agora, meus queridos, então, nós vamos analisar, esta sim é uma redação nota 1000 que foi feita, gente, no vestibular, deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira. Cadê aqui? Redação, cadê você? Isto mesmo, tá? Redação do Daniel Gomes, de Fortaleza, que tirou uma nota máxima. Até é importante vocês saberem, assim, que essas notas 1000, elas vão sendo disponibilizadas para vocês e analisadas, né? A gente não vai deixar passar nenhuma que for apresentada para nós, mesmo que não esteja no polígrafo, a prof vai trazer extra, porque a gente aprende muito com elas. Então, assim, aquele aluno que estiver, né, porque a gente está num começo de trabalho, apesar de nós já estarmos, acho que a nossa 4ª aula, deixa eu pensar, quarta, quinta aula, eu já estou um pouco perdida, mas assim, a gente está no princípio, então eu estou assentando bem o trabalho da redação, a compreensão da totalidade, para nós começarmos a trabalhar parte por parte e com isso nos encontrarmos bem na nossa produção, tá? Então analisar um texto 1000 sempre é importante. Bom, nós vamos ver então o que esse aluno, Daniel Gomes, né, fez para tirar essa nota máxima, né? Para eu tentar reproduzir na minha redação também, lembrando sempre daquele esquema inicial que a prof apresentou para vocês e depois da análise que eu fiz naquela redação nota 1000 de 2017, que citava a filósofa Hannah Arendt e da teoria lá das banalidades do mal, né? Então lá eu mostrei a estrutura que eu sempre vou repetir em todo o texto que nós trabalharmos para provar o valor daquela estrutura para que vocês possam reproduzir também, tá? Então vamos lá. Bom, podem observar, aqui eu não vou mexer, mas olhem no polígrafo de vocês, o texto tem os 4 parágrafos, né? É o padrão que a gente tem de redação, bem direitinho, então vamos ver como é que esses parágrafos se organizam. Tá, olha aqui, ó, um detalhe que a prof quer chamar a atenção, até porque eu tenho corrigido redações que estão me mandando parágrafos com uma frase só. Lembra que eu disse pra vocês? Olha aqui, ó, introdução, tá? Eu tenho uma frase, 2 frases, 3 frases, tá? 4, né? Porque tem a última aqui. O que eu disse pra vocês lá no esquema inicial? Que a introdução, turma, ela seria organizada em mais ou menos 4 frases, tá? 3 frases, 4 frases. Eu não tenho como fazer em uma só. Até 2 às vezes pode ser perigoso, então cuidem muito isso, tá? Tenho 4 frases aqui para poder dispor aquilo que nós estamos buscando, que é, de preferência, um contexto, depois o tema com todas as palavras-chave e, por último, a tese, as ideias que vão ser defendidas. Então vamos em busca, tá? Ele começa assim. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia... Aqui a gente tem um problema de colocação pronominal, porque a vírgula
empurra o pronome para depois, traduzia-se na exibição de obras cinematográficas. Ponto. Vamos lá, marquem ali, gente, na redação de vocês. Isso aqui, gente, é o contexto, em que ela traz um repertório sociocultural, que é justamente o filme, que é repertório, né, da nossa, como eu falo sempre, não é do conteúdo escolar, é o repertório da nossa cultura, né? São filmes a que eu assisto, músicas que eu ouço. Então, gente, olha só, ele traz justamente um filme que trata da chegada do cinema naquela cidade interiorana, tá? Perfeito! É um filme que fala do tema, que é o acesso ao cinema. Ótimo, então já sei que ela fez uma boa escolha de contexto para apresentar o tema. E agora, como é que ela vai linkar, tá? Que isso é uma coisa que eu tenho observado que tem falhado, gente. Tem que cuidar para fazer um elo entre o contexto e o tema. Não posso colocar o contexto, eu sei que ele tem uma relação com o assunto, mas eu não vou escrever nada ali no meu texto que mostre, evidencie essa relação. A gente não pode, tá? Então ela coloca aqui, ó, vou marcar o elemento de coesão, ó, de maneira análoga à história fictícia, tá? Então, isso aqui, turma, é o que está dizendo pro leitor. Leitor, eu vou fazer uma analogia, que é uma comparação entre essa história do filme, tá? E a realidade em que o tema está inserido. Então, eu tenho que fazer esse elo, gente, entre contexto e tema. Vamos lá agora. Então, de maneira análoga à história fictícia, a questão, olha o tema, gente, perfeito, ó, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, tema, tá? Que é o nosso segundo ponto. Ainda enfrenta problemas. Olha aqui o que eu disse, ó. A tese eu tenho que problematizar, turma, tá? Eu tenho que mostrar que o tema é um problema, porque lembra, eu tenho que dar solução. Então, ó, ele lança o primeiro ponto da introdução, que é o contexto, lança o segundo ponto, que é o tema, e ele está encaminhando para a parte das defesas dele, a partir da problematização desse tema. Então, a democratização do acesso ao cinema ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão de parcela socialmente vulnerável da sociedade, tá? Então, ainda temos problema, ponto. E agora vamos ver se ele lança os dois pontos a serem discutidos, que são as duas teses que a gente fala, né? Vejam aqui, ela encaminha para o fechamento da introdução. Gosto muito quando o aluno faz isso aqui, olha, fecha, tá? Veja que está encerrando a ideia, então ela traz o posicionamento com aqueles marcadores, ó. É lícito, é importante, é válido afirmar que a postura do Estado em relação à negligência, por favor, marquem ali, gente, com uma cor de caneta, tese 1, tá? Opa, tese 1. A postura do Estado em relação à cultura. E vamos marcar com uma outra cor de caneta. Tese 2. A negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Tese 2. Contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha, isso aqui é uma marquinha de opinião também, tá? Gente, olha a perfeição dessa introdução, turma, tá? Tá aqui, é um texto 1000 agora de 2018. Então vejam bem, ó, contexto, pegou o filme, conecta com o tema, com todas as palavras da proposta e conduz à problematização do tema, apresentando a tese 1 e a tese 2 no fechamento da introdução. Perfeito! Esse aqui segue dedignamente fugiu a palavra agora, o esquema que eu passei na primeira aula para vocês, tá? Perfeito, é super fiel aquele esquema. E vale lembrar que não é meu aluno. E eu não montei o esquema a partir disso aqui. Foi o texto que seguiu o padrão que a gente sabe que tem que ter, ok? Certo, então? Então vejam bem, ó, 4 frases para distribuir as 2 primeiras para o contexto, a segunda para o tema, a terceira para as 2 teses. Foi! Então agora a gente vai para o desenvolvimento, a introdução é 10, tá? Vamos para o desenvolvimento para a gente ver então como ele organiza os parágrafos e o mais importante, turma, como acontece a argumentação, porque isso, pelo que eu tenho visto nas redações, é o que a gente precisa trabalhar bastante. Como argumentar, como discutir, como desenvolver, tá? Aquele nosso trabalho.
Vamos lá, então, para o primeiro... Ah, olha só, deixa só a prof pedir para vocês já marcarem os conectores. Circulem ali para mim, ó. Em primeiro plano, tá? Elemento de coesão que mostra um começo do trabalho. Por favor, circulem lá. Outro sim, importante, coesão do tipo operador argumentativo. Circulem ali, então esse aqui é o que ajuda a garantir a nota máxima da competência 4. E agora circulem lá para mim o portanto, lá na conclusão, ó. É necessário, portanto. Então ele tem, ó, o outro sim aqui em cima, o portanto aqui embaixo, são os dois operadores argumentativos que funcionam como elemento de coesão ligando os parágrafos, né? E daí ajuda a gabaritar a competência 4. E lá em cima tinha o em primeiro plano, tá? Bem direitinho os conectores externos. Sempre gosto de marcar porque é um movimento importante. Uma vez, como eu disse assim, ó, perder nota por não colocá-los é uma judiaria, tá? Então, marquem sempre para vocês se acharem, tá? Então, vamos agora para a análise do desenvolvimento 1. O que a prof pediu? Que o parágrafo contivesse uma ideia central, né, o tópico frasal, que ele já lançou lá em cima o que seriam os dois, a questão do Estado e a questão das empresas, né? Então, tem a ideia central, tem a explicação, tem fundamentação, comprovação daquilo com exemplos, dados, citações, testemunhos da autoridade e tem o nosso fechamento. Então, vamos procurar tudo isso no parágrafo. Então, elemento de coesão lá, vamos marcar novamente aqui. Em primeiro plano, tópico. Evidencia-se por parte do Estado, então marquem lá para mim, da mesma cor que vocês marcaram a tese 1 na introdução, marquem o tópico frasal 1, tá? Então, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para, olha o tema, democratizar o acesso ao cinema no país. Cuidem sempre para deixar o tema claro ali no início, aí a gente vai procurando palavras sinonímias, né? Pra gente não repetir, mas procure deixar o tema sempre muito claro. Gente, pelo amor de Deus, olha ali, ó. Primeira frase, turma, tópico frasal, tá? Sem ficar se alongando. A ideia que lançou na introdução é que a gente coloca na primeira frase. A partir daqui agora, ele vai começar o quê? A explicar esse tópico, tá? Então ele diz assim, essa lógica, qual lógica? De que há uma ausência de políticas públicas que democratizem o acesso ao cinema é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Lembrando que o Ministério da Cultura já não existe, hoje a gente tem uma Secretaria da Cultura, mas isso não foi penalizado no Enem do ano passado, tá? Porque tudo foi muito recente e ainda tem quem se preocupe com a cultura, mas não mais no formato de ministério, ele tá junto com o da cidadania, da mulher, tá? Então essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros e bens culturais, tal ministério ignora. Então isso é o problema que ela disse, ó. A ausência de política pública, por quê? Porque ele é passivo, porque ele ignora, tá? Tal ministério, então, ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes. Como, e daí ele dá alguns exemplos aqui, né? O que ele pensou como ação que deveria ser feito e não é, tá? Isso já ajuda no movimento argumentativo. Como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Ponto, tá? Então, lançou, explicou, trouxe um exemplo específico ali do que ele vê como sendo uma contribuição que o Ministério poderia dar pra gente, né? E aí, qual é a outra etapa que a prof sempre diz que tem que ter? O fechamento. Tenho pedido para muitos de vocês, gente, vocês não estão finalizando os parágrafos, é importante fechar, tá? Lembre-se que eu disse, ele é uma mini redação, o parágrafo de desenvolvimento, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, olha aqui, ó, desse modo, podem marcar ali, ele fecha, vamos ver como é que é esse fechamento. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Gente, ele fecha com... O que é isso aqui? Uma reafirmação do tópico, né? Então, reafirma
o tópico frasal e ele ainda faz um outro fechamento que diz ser necessária alguma ação. Então ele traz, fecha, vou colocar aqui, com dica de solução, tá? Fecha ali com dica de solução, perfeito, certo? Temos um tópico, temos uma explicação, um exemplo mesmo que simples, mas ele existe para ajudar na argumentação e um fechamento, ótima estrutura de parágrafo, ok? Ok, agora nós vamos então para o parágrafo 2 de desenvolvimento, tá? Então, como eu já marquei lá no início, né? Olha aqui, ó, outro sim, certo? A gente tem então uma continuidade aqui. É imperativo pontuar, gente, olha aqui, ó, a importância dos marcadores de opinião e vocês vão ver que tem o tópico frasal 2. Já peguem a cor da caneta que vocês marcaram a tese 2 na introdução, tá? É importante pontuar que a negligência, gente, olha aqui, ó, de empresas do setor, então, ó, tópico frasal 2, tá? Que a negligência das empresas do setor, como produtores, distribuidoras de filmes e cinema, legal, porque você especifica e esclarece do que está falando, também colabora para a dificuldade, olha aqui, ó, sempre o problema e o tema todo claro, para a dificuldade do acesso ao cinema no Brasil. Eu até peço que vocês tentem variar o vocabulário, tá? Poderia ter colocado lá dificuldade em popularizar o cinema no país, né? Algumas coisas assim a gente pode fazer, ok? Muito bem, então olha só, gente, primeira frase, bem como eu falei pra vocês lá no nosso esquema tópico frasal, tá? E aí agora eu vou começar um movimento de explicação. Olha só esse movimento que legal, quantas vezes a gente não sabe como começar a explicar. Gente, tá aqui, ó, isso ocorre por quê? Isso decorre de, tá? Então é um movimento que explica nitidamente. Então, segunda etapa, explicação, tá? Isso que, tá? Isso de as empresas, né, serem negligentes em relação ao tema. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Ponto. Ai, eu sei que esse texto foi nota 1000, tá? Mas aqui caberia tão bem, gente, uma confirmação por parte até, de repente, de, sei lá, de alguém do setor, né, de algum diretor de cinema. A gente poderia pegar alguns nomes conhecidos, enfim, até, sei lá, globais, né, da Rede Globo, que eu quis dizer, alguns diretores que pudessem confirmar a grande preocupação, o grande gasto que eles têm e da dificuldade de baratear o cinema, né, para as pessoas, tá? Sugestão, eu sei que foi um texto 1000, mas repito, né, a gente sempre pode pôr as coisas além para evitar que nós ficamos aqui com um texto penalizado por ficarmos aquém, tá? Então daí ele vai fechar agora, ó. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, olha a opinião, né, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam, colocam preço, né, ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. E agora a gente, ó, última etapa, então teve uma opinião sobre tudo isso e agora o fechamento, ó, fecha, tá? Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. E aí, gente, esse fechamento aqui, tá? É uma opinião final, em que ele traz, na verdade, o quê? O efeito de as empresas fazerem isso é impedir o acesso ao cinema de muita gente, tá? Então, uma opinião final ali direitinho, ok? Muito bem, gente, ó, de novo tivemos tópico frasal, explicação e fechamento, apenas não tivemos aqui o que seria elemento para a competência de número 3, que é o que comprova, fundamenta a ideia, tá? Mas como ele tinha feito no anterior, para a banca foi o suficiente, tá? Eu tenho medo, muito medo disso. Eu prefiro que vocês coloquem em ambos os parágrafos, ok? Ótimo! Então, perfeito desenvolvimento aqui.
em termos de organização e adequação ao tema, tá? É claro, proposta respeitadíssima, né? Que é o que nós estamos vendo aqui. E agora, turma, nós vamos para a conclusão. Então, eu quero mostrar para vocês aqui os elementos que também tem gente ainda, né, se perdendo, tá sem problema. Eu comento, mas lembrando que a gente não teve uma aula de conclusão ainda, tá? Então, só depois que eu tiver essa aula com a proposta de intervenção, eu vou poder brigar com vocês. Caso contrário, eu não posso brigar, tá? Então, eu vou mostrar a gente aqui agora como ele organizou a conclusão, para a gente poder, então, encontrar a estrutura, né? E os elementos todos, então, necessários para gabaritar a competência 5. Então tá, primeiro, olha lá, o nexo conclusivo, e eu espero encontrar aqui aquela primeira frase, que é a frase de abertura da conclusão, e ela está ali, olha lá, ó. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, a frasezinha de abertura, então vou por aqui, ó, frase inicial, que é como eu tenho me referido na correção dos textos, né, de vocês. Frase inicial da conclusão. Então, procurem cuidar e respeitar todas as etapas. Quanto mais completa a redação a gente mandar, óbvio que melhor ela vai ficar, tá? Então, ele faz aquela frase básica de início que diz ser necessário, vamos dizer assim, que é um anúncio da necessidade de solução para o problema que é o acesso democrático ao cinema no país, tá? Então, tema claro e o anúncio da importância da solução, ok? Agora nós vamos para a intervenção, então, ver como nós vamos nos organizar aqui. Posto isso, gente, olha, um nexo que faz, então, a ligação entre a frase inicial e a intervenção, importante, eu sempre ponho para vocês. Vamos lá. O Ministério da Cultura e da Cidadania. Então, eu vou anotando para vocês enxergarem. Quem? O agente. Agente. Deve fazer o quê? Deve, por meio, antes de chegar à ação, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil e Agência Nacional do Cinema, Ancine, ó, o meio, tá? Então, quem? O Ministério, como? Por esse debate. Fazer o quê? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, ação. Para quê? A fim de, ó, circulem, a fim de, para vocês enxergarem o efeito bem claro aqui, a fim de fazer com que o maior número de brasileiros possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Ponto. E aí vocês vão dizer assim, prof, mas não tem detalhamento. Calma, ele colocou agente, meio, ação e efeito e colocou um ponto. E agora ele vai explicar o que esse plano nacional vai fazer. Então, gente, olha aqui, ó. Tal plano, isso aqui é uma explicação. Vou pôr aqui, ó. Explica a ação. Isso aqui, gente, é o detalhamento. Tá? Então, é um detalhamento. Vou escrever errado aqui. Detalhamento da ação, tá? Então, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingresso para as pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ponto. Então, veja bem, ó. Perfeito. Os 5 elementos que eu precisava estão aqui, tá? Então, ele já gabarita a competência de número 5. E agora vamos ver a competência 3. Lembra que eu expliquei para vocês que eu preciso respeitar um projeto de texto. Então, se eu disse que o Estado investe pouco e se eu disse que as empresas também, né, são culpadas porque elas não ajudam a reduzir os custos, a partir do momento que eu mando o Estado, o Ministério da Cultura agir, já estou resolvendo o primeiro problema. E quando eu digo que ele vai discutir a questão com sociedade civil, com a agência de cinema, Ancine, e com profissionais da área, ele está também fazendo os empresários discutirem o assunto e resolverem o problema. Então, é uma intervenção que atinge os dois argumentos, as duas teses que ele desenvolveu lá na parte do desenvolvimento do texto, tá? Mas ele faz mais uma proposta, né, como garantia. Então, está aqui o elemento de coesão para somar a proposta 2. Ademais, quem? O governo federal, ó,
o agente, deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, olha aqui ele tem, vocês viram que ele tem um jeitinho específico de trabalhar, ele entra com o agente, ele lança o verbo da ação deve, mas ele faz uma vírgula e intercala o meio, tá? É igualzinho, o mesmo formato de frase da anterior. Ok, perfeito. Então, quem? O governo, como, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, deve fazer o quê? Incentivar os cinemas, ação, tá? A reduzirem o custo de seus ingressos, ponto. Então, essa não está completa, tá? Aqui ele vai finalizar a conclusão com o circuito e ele não completou a proposta 2, não tem problema, gente, porque a primeira já está completa. Então, por ela, ele já vai gabaritar a competência 5, tá? Então, na proposta 2, ele coloca lá, ó, dessa maneira, olha o fechamento da conclusão, ó. Então, ó, vamos marcar, ó, frase inicial, aqui eu tenho as propostas de intervenção e aqui eu tenho o fechamento, tá? Ó, dessa forma, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros, ou seja, o cinema chegando em outras cidades que não apenas os grandes centros. E daí ela faz, gente, ó, o quê? Um fechamento circuito, tá? Gente, o texto, só não digo que ele está perfeito, apesar de ter sido um texto nota 1000, porque realmente eu acredito que no desenvolvimento ele podia ter fundamentado melhor tanto o parágrafo 1 quanto o parágrafo 2, mas como ele dá uma explicada no parágrafo 1 e traz aquele exemplo específico que a gente já marcou, ainda assim ele foi um texto que gabaritou. A introdução e a conclusão estão nota 1000, sem sombra de dúvida. E os parágrafos de desenvolvimento estão também organizados, tá? Eles estão bem bons, certo? Poderia ter um plus, né? Um algo ali a mais, mas ao mesmo tempo não podemos então, né, aqui brigar, porque a gente entende que dentro de uma realidade como a do Enem, um texto tão bem organizado como esse, com um errinho, se não me engano, só de português que a gente marcou, gente, é um texto nota 1000, para a realidade do Enem ok? Então, ó, guardem, analisem, marquem todas as coisas que a prof marcou nele, tá? Para quando vocês forem estudar, eu tenho pedido muito nas correções, gente, para vocês em casa, lerem e estudarem os textos em casa. Eu vou passar pela maioria deles no ensino em sala de aula, mas gostaria muito que em casa vocês também pudessem fazer por conta própria esse estudo, porque isso vai dando embasamento de palavras, de frases, de organização, a gente vai solidificando essa sequência textual, né? E aí, a partir disso, colocando na nossa escrita também. Ok? Então, muito bom, tá? Agora, deixa eu pegar meu polígrafo aqui, pra gente poder seguir. Aliás, eu vou seguir aqui na tela. Turma, ó, ali na continuidade aqui, vocês têm então agora como usar a coletânea, tá, desse texto. Até deixa eu fazer um comentário. Tem que apagar antes. Esse material aqui, turma, ele é um material que está todo embasado no que os avaliadores recebem até o ano passado, tá? Para a correção do Enem, qual é a orientação que eles têm sobre o uso do material de apoio. Eu já falei da maioria das coisas que estão aqui na nossa aula sobre plágio, tá? Mas passarei assim por alto para vocês verem que tá tudo escrito que a prof comentou. Então, nessa primeira parte, tá? Como usar a coletânea da proposta de redação do Enem, eles, vamos direto nos tópicos ali, ó. Primeiro diz assim, entenda, tá? Opa, voltou. Peraí. Entenda. Ali. Serão consideradas cópias, tá? Lembra que eu expliquei para vocês? Quando o aluno realmente fizer Ctrl+C e Ctrl+V em frases do texto motivador ou das questões, gente, da prova. E aí eles dizem assim, ó, que nada disso aqui vai isentar uma cópia, tá? Que qualquer coisinha dessas aqui que vocês fizerem, ainda assim vocês vão ter desconto das linhas que para eles são copiadas. Ou seja, se apenas alterarem de singular para plural, se mudarem um tempo verbal, ou se cometerem algum erro de grafia nas palavras copiadas, gente. Isso é engraçado, né? Se eles estão colocando isso é porque tem gente que fez. Quer dizer, a pessoa copia lá, democratização né, que está escrito com um Z, e daí ela coloca na sua prova com S, para dizer, eu não copiei, ó, tanto que tem até um erro de português aqui, tá? Gente, isso não cola, é cópia, tá? Do mesmo modo. Se houver apenas a retirada de algumas palavras,
né, para disfarçar, mas a frase, o restante está tudo igual, isso ainda continua sendo cópia. Se vocês apenas inverterem a ordem da frase, é cópia. Se houver uma sequência longa de palavras idênticas às dos textos motivadores, é cópia. Então eu sempre digo assim, a gente tem que ler e colocar com as nossas palavras aquilo que nós entendemos. Procurem assim não reproduzir o tal e qual ou próximo ao que está lá em palavras. Mantenham a ideia e coloquem com a escrita de vocês lá na redação, tá? Aqui nessa parte... é importante ficarmos atentos ao fato de que citar a fonte, as datas ou descrever dados pode ser uma forma válida de trabalhar informações no texto, presentes nos textos motivadores. Então tá aqui, ó. A banca está dizendo que é válido a gente citar fonte, datas ou descrever dados que estão na proposta, não tem problema. O uso de dados dos textos motivadores não é considerado cópia, tá? Tá aqui escrito pela banca. Portanto, quando essas informações forem descritas, no trabalho a gente vai considerar, tá? Aqui tem um detalhe, ó. O único caso em que marcamos dados de fontes como cópia é quando o participante copia os dados exatamente na mesma sequência em que aparece nos textos, ou seja, de novo, é quando vocês pegarem a frase toda, tá? Ali vai ser cópia. Caso contrário, se pegar um número aqui, um número acolá, ou se interpretar aquele número, isso não é visto como cópia. Entendido? Muito bem. Então, esse ali. O lembrete, tá? Então deixa eu mostrar para vocês o que tem ali no lembrete. Lembre, paráfrase não é considerado cópia, né? Então, ler e dizer com as nossas palavras, né? A gente chama isso de paráfrase, não tem problema. São consideradas linhas de cópias quem pegarem integralmente ou parcialmente a frase, tá? E por último aqui, as redações que não tiverem 7 linhas de autoria, claro que são zeradas, né? Caso o aluno copie 23 linhas e sobrem apenas 7 dele, claro que aquela redação vai ser zerada, ok? Então essa é a parte que eu queria falar sobre a proposta, sobre a redação nota 1000 e esses cuidados sobre o uso da proposta, fechou? Muito bem, meus queridos, então agora vamos dar sequência, tá? Quero tratar agora de umas particularidades sobre o tema, então, né, na sequência do polígrafo de vocês têm ali um comentário sobre o que é o tema, tá? Gente, tema é o assunto da redação, certo? Tema é o que foi escolhido para que vocês produzam aquela redação, né? Desconsiderando as delimitações que depois eu já comentarei sobre, ok? Então, o que eu quero que vocês lembrem-se? Que a gente tem mais ou menos um grupo de temas. Hoje a gente tem muitos temas que são temas problema, né? Com base em questões sociais, questões ambientais, questões políticas, por exemplo. Mas também temos temas como às vezes são os da URGS, que tem o foco no próprio indivíduo, que são temas mais subjetivos, né? O que é amizade para você nos dias de hoje, tá? Isso é subjetivo, certo? Então, temos essa possibilidade, né? Os sociais eu já comentei, temas com o foco na relação humana com o meio ambiente, né? Com a natureza, isso também. Todo tema que falar sobre queimada, gente, sobre desmatamento, sobre lixo, sobre o uso da água, uso consciente da água, enfim, tá? Tudo vai estar relacionado a esse ponto, relação humana, homem e natureza. Então, geralmente os temas eles se organizam em torno dessa divisão, tá? Aqui, bem importante, turma, eu falo um pouquinho sobre 2 assuntos que me dão muito medo, tá? Eu sempre digo assim, ó, eu não me preocupo quanto à estrutura, porque eu tenho certeza de que vocês vão chegar na prova e sabendo direitinho tudo o que tem que pôr na redação. Eu tenho muito medo do desvio do tema, eu tenho muito medo da má leitura da proposta, tá? Assim, até na correção dos textos, até atendendo alguns pelos plantões, né? Eu tenho mostrado, olha, eu estou pedindo para você discutir o desafio e você está discutindo uma consequência. Então, os meus medos são esses, que vocês não interpretem bem a proposta e que venham a tangenciá-la ou a fugir, né, daquele assunto solicitado, tá? Então, ali eu coloquei para vocês o que é a fuga. A fuga, gente, pelo amor de Deus, né? É quando você não escreve nada sobre aquele tema. É quando, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo pode ser o do ano passado mesmo, sobre democratização do acesso ao cinema. Vamos supor que o aluno faça uma redação inteira sobre filmes nacionais, tá? Ele não toca na palavra democratização, ele não toca na palavra acesso a cinema, tá? Ele fala sobre filmes nacionais, que são filmes geralmente ruins, ou que têm evoluído muito, que se desenvolveram muito, tal e coisa. Isso é fuga, tá?
Ele está discutindo algo que está próximo do tema, mas não é o tema. Isso é fuga, ok? E isso assim, até a fuga eu até acho que realmente do fundo do coração que não é o grande problema para vocês. Mas o que me preocupa mesmo é o tangenciamento, tá? Que é uma abordagem vaga que o aluno faz lá na redação. E daí eu até quero, pelo amor de Deus, que vocês anotem o seguinte, ó. Diz assim: esse problema ocorre quando o autor do texto atender apenas parcial ou secundariamente ao que foi proposto como tema de redação. Por exemplo, ele apresenta apenas o tema sem articular uma discussão para explorá-lo integralmente ao longo da dissertação, né, com as delimitações. Por favor, puxe uma setinha ali, pode ser para cima, tá, da palavra tangenciamento. Pega uma caneta ali, tá? Puxe uma seta e escreva o seguinte: no Enem é fundamental que todas as palavras-chave estejam presentes. No Enem é fundamental que todas as palavras-chave do tema estejam presentes pelo menos em uma parte da redação. No Enem é fundamental que todas as palavras-chave do tema estejam presentes pelo menos em uma parte da redação. Ponto. Tá? Ok? Anotaram? Certo? Eu, na verdade, quero que esteja presente em todas as partes, na introdução, desenvolvimento e conclusão, que isso é o mais adequado. Mas eles não consideram um tangenciamento quando o aluno, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o ano passado que tinha o âmbito Brasil a ser considerado. Se um aluno escrever introdução sem falar em Brasil, desenvolvimento sem falar em Brasil, mas ele fala em Brasil na conclusão, nós temos ali um texto adequado. Não há ali um problema de tangenciamento, ok? Muito bem. Ali na sequência, eu até coloquei para vocês um exemplo de um texto que tirou nota inferior a 3 aqui na época na UFSM, tá? Até assim, gente, é claro que para ele tirar uma nota, foi 26 de 100, tá? Que era a nota que a UFSM recebia. Para ele tirar essa nota menos do que 30, gente, é porque ele tangenciou, tá? Então isso é problema certo, tá? Mas eu não quero ler texto problema. Leiam apenas assim para, eu digo assim, a gente se divertir às custas da desgraça alheia, né? Leiam só para isso, mas não quero que vocês frisem ali coisa ruim, tá? Esse texto 2 é um exemplo de uma redação de 2011 do Enem, que é um tangenciamento. Gente, esse aqui, ele é até engraçado. Esse aqui eu vou ler para vocês rirem um pouquinho, até para, né, quebrar um pouquinho da seriedade da nossa aula. Veja bem, em 2011, o tema de redação foi sobre... não, esse aqui é 2014, perdão, né? Foi sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. E esta redação aqui, gente, ela é cômica, tá? Porque o aluno, ele escreve assim, ó: a publicidade infantil no Brasil, tá aí o tema, tá? Então não é um caso de tangenciamento, ele vai ter uma nota. É muito ruim. Não vemos crianças fazendo propagandas para crianças, e sim anões japoneses tentando enganar o público infantil. Oi? Anão japonês tentando enganar o público infantil, como assim? No SBT, o programa Bom Dia e Companhia colocava o Yuji com quase 40 anos para se passar por uma criança de 12, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês são dessa época, eu acho que sim, do Bom Dia e Companhia. E aí vocês lembram que tinha um casalzinho, né? Yuji, não me lembro o nome da menina. Mas eles eram duas crianças, daí ele tá dizendo que o Yuji era um anão, tá? Ele tinha quase 40 anos, mas ele estava sendo usado para enganar as crianças. Ó, a publicidade infantil. Ele fazia as crianças gritarem PlayStation, PlayStation, PlayStation. E no final, sempre dava o jogo na vida. Gente, isso aqui era assim, ó. Tinha uma roda, né? Daí a criança ligava pra participar. E daí o Yuji ia lá e rodava, né? Aquela roda. Rodava a roda, ficou redundante, né? Mas enfim, girava a roda. E aí a criança dizia: eu quero um prêmio. O melhor prêmio, que geralmente vocês queriam, era o PlayStation. Daí ele ficava vibrando e não dava o jogo não dava o PlayStation, dava o jogo na vida. Então, ó, ele enganava a criança. Então ele tá problematizando a publicidade infantil. O governo deveria proibir a propaganda enganosa. Desculpe, isso é muito traumatizante para a vida de um ser humano. Ó, tô muito traumatizada até hoje, né?
o governo deveria proibir a propaganda enganosa contra adolescentes. Na verdade, isso nem era uma propaganda, é um programa de criança. Então tá todo errado, tá? Porque ele tá falando de um programa infantil quando o tema era publicidade infantil. Então ele se equivocou. Isso foi um tangenciamento. Não é fuga porque ele fala publicidade infantil na abertura. Por isso que eu disse assim, ó. Lá na introdução, copia e cola as palavras-chave do tema. É a garantia de que não haverá tangenciamento, mesmo que vocês falem uma bobagem, que vocês não vão falar, né? Senão a prof vai brigar com vocês, tá? Muito bem, então depois vocês leiram, é bem divertido o restante, tá? Vamos deixar agora para continuidade aqui da nossa aula, tá? Certo, gente? Este texto 3 aqui, ele é um texto que... Esse é um texto que vocês podem produzir, que eu não quero que produzam, tá? Mas eu sei que é uma situação que pode acontecer até por conhecer quem é o autor dele, é um aluno que se prepara, né? Estava se preparando na época para o vestibular, para a aprovação em medicina, que chegou até a hora da prova com conhecimento de estrutura, mas que diante daquele tema que tivemos lá em 2018, que foi sobre a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet, ele acabou, gente, se atrapalhando. E infelizmente esse atrapalho veio aqui para a redação dele. E por isso, turma, a nota dele foi 800, tá? Então eu digo assim, ó, aquelas redações anteriores ali, que são graves em tangenciamento, não vão ser nunca o exemplo de redação de vocês. Mas esse aqui me preocupa, tá? Então assim, ó, eu vou mostrar um parágrafo só. Depois até para curiosidade vocês podem ler a totalidade. Mas eu quero mostrar apenas o D1 para vocês sentirem o atrapalho dele e como ele não conseguiu abordar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? Sobre a questão dos algoritmos e como eles nos conduzem a gente a agir conforme os interesses de empresas, enfim, que estão ali, né, patrocinando ou conseguindo uma movimentação para vender os seus produtos, tá? Então, só quero que vocês peguem ali para mim, por favor, o desenvolvimento 1, parágrafo 1, para a gente poder analisar, tá? Deixa eu pegar aqui as minhas canetinhas e vamos lá. Turma, então assim, ó, estrutura, ele sabia direitinho, tanto que vocês irão observar que ele vai ter um tópico frasal, tá? Bem como a gente pede que se faça. Ele vai ter um desenvolvimento do parágrafo e ele vai ter aqui, onde é que está, não é o indignante? Aqui ele tem um fechamento, tá? Então, turma, a estrutura do parágrafo está perfeita, mas repito, não é uma questão de estrutura de parágrafo, mas sim, gente, do atrapalho em relação ao tema, que é o que gera o tangenciamento. Então vamos acompanhar, tá? Olha o que ele diz. Em princípio, é importante considerar que a Constituição Cidadã, né, daí ele faz o comentáriozinho entre travessões, bom recurso, né, promulgado no governo Sarney em 1988, garante a todos os cidadãos brasileiros a liberdade de expressão que é assegurado, que é uma segurança de qualidade. Então tá. Então ele coloca aqui para mim como uma primeira ideia a ser desenvolvida diante do tema a manipulação do comportamento do usuário, tá? Por meio do controle de dados dos algoritmos na internet, que a gente teria que ter liberdade de expressão porque ela é assegurada pela Constituição. Eu já começo a ter um pouco de medo, mas tudo bem, vamos lá. Fora não está a ideia. Contudo, essa não é a realidade vivida por parcela da população que tem sua vida influenciada negativamente pela internet, o que acaba por torná-las vítimas do sistema em que estão inseridas, tá? Então tá, eu tenho a minha vida influenciada pela internet e com isso eu sou vítima do sistema. Olha, não está tão fora, realmente, né? Eu sou conduzida a comprar determinado produto, porque aparecem aqueles produtos para mim ali em função dos algoritmos. Sou conduzida a defender só um lado, porque já que eu li uma questão daquele lado, só vem aquilo para eu ler e assim por diante, tá? Então, na verdade, os algoritmos, eles colocam a gente em bolhas. Até então não tá ruim. Agora vem o problema na hora que ele vai provar. Ó, prova disso é que nos últimos anos, os crimes cibernéticos, como, por exemplo, roubos de dados bancários e até mesmo falsos sequestros, aumentaram consideravelmente,
o que torna as pessoas presas fáceis da rede devido à ineficiência do Estado em garantir a segurança virtual. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aqui com roubo de senha, não tem nada a ver aqui com crime, com esse crime cibernético, turma. Na verdade, os algoritmos não são parte de um crime, tá? Existe esse sistema de controle de dados, mas ele não é uma parte vistatada até hoje, pelo menos, como algo criminoso, turma, tá? Então ele se perdeu na ideia aqui, ele na verdade ele está falando do mau uso que a gente faz da internet, do fato de que hackers de repente descobrem nossas senhas, mas não tem nada a ver ali com a questão da manipulação dos dados por meio dos algoritmos, ok? Viram o desvio? Isso é um tangenciamento. Então assim, ele não entendeu bem o tema, ele fala o tema porque ele sabe da importância de citar as palavras-chave, mas ele se perde na hora de discutir. E aí ele fecha assim. É indignante que em pleno século XXI, século das informações, o cidadão brasileiro não tenha políticas eficientes que o protejam de crimes virtuais e, consequentemente, o impossibilita de usar a internet, não só para o seu bem-estar, como também para mecanismos que poderiam desenvolver o país. Tem vários erros de português aqui, mas assim, ó, eu deixei tal qual ele me mandou digitado, porque eu não sei se isso aqui foram erros que ele cometeu na digitação ou se eram erros que ele tinha na versão definitiva. Então, por isso eu mantive tal e qual ele me mandou, tá? Gente, então o que aconteceu? Ele não teve uma boa interpretação da proposta, até porque realmente na época, turma, o tema foi muito assustador. Naquela época, eu me lembro que eu ouvi a palavra algoritmo pela primeira vez em 2018, gente, na proposta do Enem. Eu não tinha ouvido antes esse termo. Então, todo mundo levou um susto, tá? Com o tema e com o desconhecimento de alguns termos que lá estavam. Então, por isso, o pobrezinho, ele se perdeu. E ele só não tirou menos do que isso, porque, como eu falei, ele teve o cuidado na introdução, depois tem outros lugares, de colocar as palavras-chave, que era manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet, ok? Certo? Então, isso é um tangenciamento, gente, cuidado, tá? Muito, muito, muito cuidado em relação a isso, certo, meus queridos? Então, vamos ver o que a gente tem agora pela frente, só para nós finalizarmos a nossa aula, tá? Depois eu coloquei, então, para vocês ali... atenção com os cuidados de delimitação do tema, né? Sempre fiquem bem atentos, deixa eu só apagar aqui para vocês. Gente, assim, ó, em se tratando de Enem, tá? Em especial, o Enem, o que eu quero pedir para vocês cuidarem de delimitação é que ele tem priorizado falar sobre o âmbito brasileiro. Então, quando tem a palavra Brasil, por favor, tem que mencionar a palavra Brasil no texto. Brasil, brasileiros, enfim, tá? Também, às vezes, a gente tem tivemos, né? Não com a FGV a gente não teve ainda, mas a gente já teve discussão, por exemplo, envolvendo criança, envolvendo idoso, envolvendo adultos, né? Então esse público-alvo também pode ser parte de uma delimitação e a gente deve considerar. Então ali eu coloquei, tá? Algumas delimitações que existem. Quanto ao tempo, né? Jovem moderno, sociedade contemporânea, século XXI, se aparecerem essas delimitações, a gente tem que pôr nosso texto. Quanto ao espaço, tá? Como eu falei, se tratando de Enem, ele geralmente delimita para Brasil. Quanto ao público, como eu já falei, idoso, criança, né? Jovem, por exemplo, tá? Que são sempre alvos de muitos temas ao seu redor, ok? Meus amores, ó, aqui tem uma redação da URGS, tá? Do tema de 2018, deixei a proposta ali bem bonitinha. Para quem for para lá, estude essa proposta. Repito, eu terei oportunidades de falar especificadamente da URGS ainda para vocês, tá? Já fiz na aula, acho que da semana passada, né? Um estudo sobre a URGS um pouco mais pontual, e então a gente ainda vai pegar na sequência. Como para hoje eu já estudei um texto com vocês, não quero judiá-los. Então eu deixo para vocês estudarem essa proposta aqui, tá? Muito boa, sobre a opinião da Marta Medeiros em relação ao Brasil, que ela diz assim, que ela só não foi embora ainda porque ela tem familiares aqui, mas ela fala muito dos problemas que nós temos. Daí a gente tinha que escrever uma redação opinando sobre o posicionamento dela, dizendo se a gente concordava ou discordava do que ela defendia. E aí eu coloquei para vocês o texto de um ex-aluno, tá, querido, hoje ele está lá na universidade, na URGS, que é o Ramiro, fazendo o curso de
bacharelado em astrofísica. Veja lá a nota que ele tirou, 24,06. Gente, ele quase gabaritou. Isso aqui é uns 9,6, 9,7. 960, 970, né? Que hoje a gente tem a dimensão do 1000 do Enem. Ele quase gabarita a prova do Enem, tá? Desculpe, da URGS naquele ano. Então é uma redação muito boa. E vocês olhem que ele tem muitos traços nesse texto ali que lembram o Enem, tá? Então deem uma estudada, certo? Em casa nessa redação, em especial quem vai para a URGS, ok? Tá? Daí quando eu tiver a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais aprofundado ali a URGS, eu já resgato esse tema para vocês. E esse texto também. Só para fechar essa partezinha ali, lembra que a letra elegível zera, desculpa, a redação, a prof já explicou isso em outro momento. Ah, só quero comentar isso aqui, ó, que às vezes tem dúvida, né? Que letra que pode ser usada na redação? Gente, letra cursiva, que é a letra de escrita da gente, né? Letra de forma ou letra bastão, pode, tá? E letra misturada, então só algumas considerações aqui, ó. Quem usa a letra de forma, por exemplo, vai colocar lá, ó, democratização do acesso ao cinema, tá? Então, quem usa a letra de forma só tem que ter um pouco de cuidado para que, quando começa a frase ou usar um nome próprio, aumente um pouquinho a letra inicial, porque quem usa a letra cursiva, nós que usamos letra cursiva, a gente faz assim, ó, a gente coloca o D maiúsculo, né, democratização, tá? Para mostrar que é o início de frase ou que é o nome próprio. Quem usa todas as letras, né, de forma ou bastão, tem que fazer essa diferença de preferência, tá? E as letras misturadas, gente, seria isso aqui, ó. Por exemplo, tem vezes que no texto eu escrevo assim, ó, problema, eu coloco esse B. E tem vezes que eu coloco assim, os brasileiros. Isso no mesmo texto, tá? E eu coloco o B assim. Não tem problema de misturar o B cursivo com o B de digitação, né? Desde que sejam dois Bs minúsculos, onde tem que ser minúsculo. A única questão é que isso aqui, ó, que vocês cuidem para ela ser legível e que se respeite o uso de letra maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, é ruim a gente colocar assim, ó, democratização do acesso, ó, esse D é maiúsculo, tá? No lugar em que ele deveria ser minúsculo, então isso a gente só tem que cuidar. Agora, misturar a letra cursiva com a letra de digitação, tá? Isso não tem problema, desde que respeitem maiúsculas e minúsculas, ok? Vamos ver o que temos. É isso aí, tá? Essa parte do texto dissertativo, daí eu já deixo para um próximo encontro. Espero do fundo do coração que seja presencialmente, sentindo a energia boa que vocês me trazem. Vocês não sabem como, não só para mim, né, com todos os outros colegas com quem eu tenho conversado, todo mundo morrendo de saudade já desse nosso espaço presencial, tá? Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula, tenham entendido qualquer coisa, né? Temos os nossos acessos ali para vocês tirarem as dúvidas. Até logo.